Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é terça, 19 de março e este é o seu Diário Econômico. A semana parece que começou nervosa com a agenda lotada de bancos centrais, mas muito mais se você olhar para o dólar, porque a nossa renda fixa pelo menos ficou no 0 a 0 e a nossa bolsa até ficou atrasada à frente do que a gente viu lá fora, mas também fechou perto do zero. Só que no caso da nossa moeda, por exemplo, o real fechou em 5,03 contra o dólar e acabou perdendo no dia 0,6%. Só que no fundo ela andou em linha com as outras economias pares. É importante dizer isso porque nessas horas que o dólar piora, sai todo mundo caçando explicações e colocando a culpa em alguma história típica brasileira. Só que mais uma vez parece ser muito mais uma história global de dólar forte. Vejam o caso do peso mexicano, por exemplo, que é a moeda queridinha do ano dos investidores, só que perde para o dólar igual o real essa semana. Os investidores têm reduzido a exposição comprada na moeda mexicana, também por conta dessas N reuniões de BCs mundo afora que têm gerado ruído, incluindo a reunião do BC deles na quinta-feira agora, quando a taxa básica pode finalmente começar a cair depois de ter ficado parada desde março do ano passado. Fora isso, lá no México também teve o Trump ameaçando tarifar em 100% os carros fabricados no México por empresas chinesas. Enfim, eu só estou falando do peso mexicano para dar exemplos aí de contágios negativos sobre a nossa moeda que tem vindo lá de fora. Dito isso, eu queria trazer de qualquer forma dois pontos que são mais domésticos e que pesam negativamente contra os nossos mercados, principalmente na moeda. A primeira é que os grandes fundos locais, os fundos multimercados brasileiros, eles já vinham saindo das posições compradas em real, ou seja, apostando na queda do dólar. Então essa linha de defesa para a nossa moeda já não existe mais. A outra é a piora nos ruídos políticos, por assim dizer. Recentemente a gente viu uma sequência de pesquisas com piora na avaliação do governo federal. Teve Quest, IPEC, teve Atlas, além de um Datafolha aqui em São Paulo. Dizem as fontes que elas acenderam uma alerta ali no Palácio do Planalto, daí essas várias reuniões com ministros que o presidente Lula tem feito recentemente, justamente para tentar entender as razões e achar um plano de ações para tentar reverter esse quadro. E aí o risco na cabeça do mercado, quando ele vê esse monte de reuniões e tentando caçar as razões para isso tudo, é de que o diagnóstico do governo fosse a economia. Tanto que, coincidência ou não, a condução da Selic voltou a ser motivo de tweets e teve também todas aquelas idas e vindas sobre os dividendos da Petro e a ideia de usar esse dinheiro para mais investimentos. Só que ainda não parece ser o caso, não parece que o governo está pondo a culpa na economia, dado, por exemplo, a força do mercado de trabalho, o aumento real de renda, a inflação de alimentos que já está caindo no atacado. Aliás, esses têm sido os argumentos da Fazenda para dizer que não é a economia que está atrapalhando. Nesse sentido, então, eu achei positivo o presidente Lula ter dito ontem na reunião ministerial que, para ele, na verdade, o que está acontecendo são derrotas, abre aspas, na guerra, na comunicação digital. De qualquer forma, entra no radar aí, então, o risco da popularidade cedendo, postergar ainda mais a busca por algum equilíbrio fiscal nas contas do governo federal. Mudando um pouco de assunto, um risco inflacionário que vai reaparecendo é a diferença de preços dos combustíveis lá fora e aqui dentro. Basicamente no diesel, essa diferença ainda é tranquila, de 5% a 10%, ou seja, o preço daqui, praticado aqui pela Petro, 10% mais ou menos abaixo do preço lá de fora. Só que na gasolina a gente já está falando de 20%, ou seja, teria espaço para a gente subir a gasolina lá na refinaria em 20%. Eu acho bem difícil emplacar uma alta dessas, inclusive dado esse contexto de popularidade caindo, mas enfim, se não vir um risco inflacionário, certamente vira um risco para a Petro, certo? E aí então, nesse mundo de assuntos que nunca morrem, como quedas reticentes de juros lá fora e dúvidas renovadas sobre o nosso fiscal, além desse petróleo que está subindo aí 5% no mês, a projeção de Selic final do mercado piorou de novo. Ou seja, pegando aí a mínima do ano de Selic implícita na nossa renda fixa, ela está em 9,7%. O mercado acha que a Selic hoje cede só até 9,7%, que é acima dos nossos 9,5% oficiais para a Selic terminal desse ano. Comparando essa precificação de mercado com o que os outros economistas estimam de caminho para a Selic esse ano, lá no Boletim Focus, por exemplo, a nossa curva pré-fixada então começa a ganhar algum prêmio para daqui 1 a 2 anos à frente. Ou seja, a gente está vendo a curva de mercado ainda mais acima do consenso dos economistas. E até pouco tempo atrás, e por um bom tempo na verdade, não parecia ter nenhuma gordura nisso. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.